Hoje nós iremos falar sobre transformações lineares no plano. As transformações lineares no plano são aquelas que levam pontos do R2 para o R2, mantendo todas as propriedades das transformações lineares normais. Essas transformações são amplamente usadas em áreas como computação gráfica, física e robótica. Mais especificamente, nós iremos falar sobre as transformações lineares no plano, sendo reflexão e rotação. A reflexão em torno do eixo x é aquela que leva o ponto xy para o ponto x menos y, sendo a matriz 1, 0, 0, menos 1 sua matriz canônica. A reflexão em torno do eixo y, que leva os pontos xy a menos x e y, sendo menos 1, 0, 0 e 1 sua matriz canônica. Temos também em torno da origem, que leva os pontos xy para menos x e menos y, sendo menos 1, 0, 0 e menos 1 sua matriz canônica. E, por fim, em torno da reta y igual a x, que leva os pontos x e y para y e x, sendo 0, 1 e 1, 0 sua matriz canônica. Temos também a rotação. A matriz canônica da rotação é cosseno de θ menos seno de θ, cosseno de θ, onde θ varia de 0 a 2π. A partir do momento que você tem um ângulo e um ponto, você é capaz de rotacionar esse ponto e transformá-lo no ponto que você quer a partir dele, usando esta matriz. Uma das aplicações que a gente resolveu trazer para o nosso trabalho é a modelagem em impressora 3D. Eu tenho aqui um tijolo que foi criado pela professora Fabiana de algoritmo e a gente achou muito interessante porque aqui existe transformação no plano. Eu vou ensinar para vocês como que ela criou esse trabalho, fazendo o desenho primeiro, o projeto, para depois entregar para a impressora 3D. E isso acontece para fazer casas, para fazer alvenaria. Existem casas já feitas pela impressora 3D. Porém, antes disso, tem todo o trabalho de fazer o desenho, que é a parte mais difícil e complicada. E para fazer esse desenho, a gente usa muita transformação do plano e eu vou explicar para vocês. Esse é o tijolo feito pela impressora 3D. Estou mostrando para vocês, cada ladinho dele, uma gracinha. E aí a gente vai falar sobre a transformação do plano utilizada para fazer esse tijolo, para fazer o desenho, o projeto. E a professora Fabiana decidiu usar a reflexão porque seria de uma forma muito mais prática e objetiva, com uma precisão maior e sem obter erros de cálculo. Então, para fazer o primeiro quadradinho, ela fez lá os cálculos da medida do tijolo, que ela falou que o tijolo convencional, normal, que a gente encontra nas construções, ele é 9 por 19 por 19. 9 por 19 por 19. E aí, lógico, que na impressora 3D é um formato de miniatura, então é muito menor. Mas aí ela utilizou do quadrado, mas ela também tem que fazer essas bordinhas arredondadas, que ela usa um arco, um semicírculo, onde ela tem um raio e ela coloca aqui, nessa curvaturazinha. Então, onde está pontudo quadrado, ela coloca uma curvatura com um raio. E aí ela pega esse raio que ela utilizou aqui e espelha para cá, para essa outra pontinha aqui ficar arredondada. Ela utilizou esse eixo de simetria e refletiu para o outro lado. E aí, como ela já tinha feito esses dois e precisava fazer essas duas pontinhas, o que ela pensou? Vou refazer a reflexão para o outro lado também. E aí ela utiliza esse eixo de simetria para poder fazer para o outro lado. Aí ela arredondou para cá e para cá, fazendo a reflexão. Esse eixo de simetria, que na álgebra a gente chama de eixo de simetria, na construção, nos projetos, é chamado de linhas de construção, que é uma linha imaginária que quando vai ser entregue para a impressora 3D, não aparecem essas linhas, mas a gente utiliza para fazer os desenhos, E aí, continuando, foi feito esse primeiro quadradinho com toda aquela contagem, os cálculos feitos dessa distância daqui, debaixo dessa linha, do tijolo até o quadrado e dessa linha do Y até o quadrado. Ok. E aí, teria que fazer 8 quadradinhos desses, porque são 4 em cima e 4 embaixo.
Aí a pessoa fica fazendo um por um, imagina todo esse trabalho que daria. Então aí que entra a transformação no plano. Ela usou a reflexão, assim como ela fez essas curvinhas aqui usando a reflexão, refletindo para o outro lado, ela utilizou para fazer os outros quadrados também, que ficaria muito mais prático, não teria um erro de cálculo, porque o mesmo valor que teria aqui que ela utilizou, ficaria aqui em cima. Então ela pegou e refletiu usando essa linha aqui, esse eixo de simetria, né, o linha de construção, e refletiu para cima. Aí já foram 2 quadrados. Depois ela veio para cá, fez esse mesmo quadradinho, esses 2, fez essa linha, eixo de simetria, para rebater para o outro lado. E fez mais 2. Ou seja, já tem 4 quadrados. E se são 8, é só duplicar de novo. Então o que ela fez? Como se não tivesse essa linha aqui, ela criou essa linha aqui, com os 4 para cá, e refletiu esses 4 quadrados aqui de vez para o outro lado, criando esses 8 quadradinhos do tijolo. Aqui, nessa parte do tijolo, tem essas linhazinhas, que elas têm uma curvaturazinha aqui, ó. Cada partezinha tem um arcozinho aqui com o valor do raio também, que é a profundidade, que é o eixo Z, né? Saindo do plano, só para explicar como foi feito. É como se virasse essa parte aqui e essa parte agora fosse o plano. E aí daqui ela refletiu e fez para cá usando o eixo de simetria aqui, no meio. Aí rebateu para cá, depois a mesma coisa para cá. E aí, quando fica de frente, fica assim, com uns buraquinhos na face. Uma profundidade que foi utilizada por aquele raio. E aí aqui tem 1, 2, 3, e aí no quarto, um pouquinho maior a profundidade. E assim foi feito até o final do tijolo, da face. Agora vamos supor que ela estivesse fazendo na horizontal e quisesse mudar o desenho para vertical. Seria uma coisa simples, que a gente usaria a rotação, que também faz parte da transformação no plano. Então, dessa forma, como ele está aqui na horizontal, ela pegaria um ponto, esse ponto aqui, e rotacionaria a 90 graus. E aí ele ficaria na vertical. Como que seria? Aí essa rotação aqui, essa linha aqui, ela giraria 90 graus. Aí eu fiz aqui o exemplo, essa linha, ela passaria para cá. E aí ficaria esse ângulo aqui, de 90 graus, o retângulo seria em pé, ao invés de deitado. Então ele ficaria na vertical, ao invés da horizontal. E assim ela usaria a rotação. Também temos outra aplicação da álgebra linear relacionada à engenharia civil, que é a planta de situação, que é nada mais e nada menos que um projeto de construção. Irei começar dando um exemplo de reflexão do prédio onde eu moro, que existem 2 apartamentos por andar. Aqui eu fiz um esboço do meu apartamento e a do vizinho. Aqui podemos observar que a minha pia é colada com a do vizinho e o meu chuveiro é colada com o chuveiro do vizinho. E por que isso? Bom, é porque normalmente o projetista começa fazendo o primeiro apartamento, depois ele reflete para fazer o segundo. E por que ele reflete? Bom, é para ter menos trabalho, né? Economizar tempo. E também tem a parte de custo, economizar. Qual parte é essa? Bom, aqui tem a tubulação do chuveiro e aqui tem a tubulação da pia. A minha pia vai usar a mesma tubulação que a do vizinho e também serve esse mesmo exemplo para o chuveiro. Bom, entrei aqui no AutoCAD só para demonstrar melhor, assim como o exemplo anterior, né? Então, o projetista selecionaria o apartamento, Mirror, que é para fazer a rotação, e também a reflexão. Escolhe um ponto. A partir daqui, ó, eu posso colocar do jeito que eu quero, mas como apartamento, né, dado no exemplo anterior, eu quero que fique do ladinho aqui. Aí eu seleciono aqui certinho, no. Aí eu tenho aqui a reflexão de 2 apartamentos. E como eu tinha dito, esse mesmo comando serve para rotação. Faço o comando, pressiono o comando, seleciono a planta baixa, do Enter, escolho um ponto.
Aí eu escolho se eu quero que a casa fique, né, assim, do jeito que o projetista quiser, né? Colocar a casa em qual posição ele quiser. Assim, entendemos que a álgebra linear está ligado também na engenharia civil.